Pessoal, então hoje a gente entra no novo conteúdo da matemática frente B, onde a gente vai falar um pouco sobre regras de 3. E também resolver bastante exercício hoje. Então, página 45. Regra de 3. Então, primeiramente, a gente vai começar a falar sobre a regra de 3 simples, né? Quando envolve grandezas diretamente e também inversamente proporcionais. E depois a gente completa com a regra de 3 composta. Acho que esse conteúdo é bem tranquilo, todos estão bem familiarizados aí, né? Dá pra gente resolver bastante exercício hoje. Essa caneta tá ruim. Então, vamos ver o caso simples. Quem que está online? É o mesmo os alunos da semana passada? Então, vamos falar um pouco como que funciona essa regra, né? Então, essa regra é aplicada à resolução de problemas quando temos apenas duas grandezas, né? Pelo fato de ser regra de 3 simples. Onde essas grandezas elas vão poder ser diretamente ou também inversamente proporcionais. Vejamos um exemplo aqui agora com relação a essas grandezas, quando são diretamente proporcionais e também quando são inversamente proporcionais. Então, um mero exemplo aqui, ó. Então a gente quer ver se essas grandezas que veremos aqui são diretamente ou inversamente. Proporcionais. Bom, no primeiro caso temos o seguinte. Bom, essas duas grandezas, velocidade e tempo. Depois, velocidade e distância.
tempo e distância. A quantidade de operários e o tempo de uma determinada tarefa, né? A execução de uma determinada tarefa, horas trabalhadas num dia e o tempo de realização de um serviço. E finalmente, a eficiência e quantidade de operários ou trabalhadores então aqui é para a gente marcar. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar se uma grandeza ela é diretamente proporcional, a gente marca, colocar aqui um D, né? E inversamente proporcional a gente marca um I, né? Então, olhando para as duas primeiras grandezas, temos lá velocidade e tempo. São duas grandezas, né? Só que essas duas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. E aí? Alguém? Oi? Velocidade e tempo. Suponha que você esteja viajando de Deodápolis a Campo Grande, né? Por exemplo. Se você aumenta a sua velocidade, o que acontece, consequentemente, com o tempo dessa viagem? Diminui, né? E se você diminui essa velocidade, consequentemente o tempo, então são duas grandezas inversamente proporcionais, né? Duas grandezas inversamente proporcionais é quando uma diminui e outra aumenta, ou uma aumenta e a outra diminui. Agora, velocidade e distância. E aí, diretamente ou inversamente? Para esse exemplo, suponha que você esteja fazendo uma caminhada ou uma corrida, né? É diretamente ou inversamente? Diretamente, né? Porque suponha que você está numa velocidade X, você vai... Aliás, se você caminha por meia hora, você vai atingir uma distância X. Mas se você corre por meia hora, a sua distância que você atinge ela é naturalmente maior, né? Então, se a velocidade aumenta, a distância também aumenta. E se a velocidade diminui, então essa distância diminui. Tempo e distância. A mesma coisa, né? Diretamente proporcionais. Agora, quantidade de operários e tempo. Suponha que você queira realizar uma construção de um muro, de uma casa, qualquer construção que seja. Se você tem uma quantidade de operário X, você fará num tempo Y. Só que se você aumenta essa quantidade de operários, esse tempo Y, ele aumenta ou diminui? Diminui. Então, temos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, horas trabalhadas por dia e tempo de realização de um serviço. Bom, pega o caso dos operários, né? Suponha que você tenha lá uma X quantidade de operário trabalhando 8 horas por dia. Eles vão fazer essa construção num tempo Y. Só que se você aumenta as horas trabalhadas desses operários por dia, consequentemente o tempo diminui, né? Sim ou não? Sim, né? E agora a eficiência e a quantidade de operários.
Bom, se você tem, se todos os seus operários, né, na melhor das hipóteses, são muito eficientes, então você precisará de uma quantidade menor de operário, né? Então, bom, se eu tenho eficiência, a quantidade de operário diminui. Então, nesse caso, para finalizar, esse exemplo ele também é inversamente proporcional. Então, esses aqui são exemplos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, como a gente já vinha estudando lá nas semanas anteriores, né? Vimos lá razão, proporção. Então, isso daqui é uma continuidade. Então, agora vamos falar o seguinte. Deixa que tá seco também. Bom, suponha, no primeiro caso aqui, se A1 e A2 são diretamente proporcionais às grandezas B1 e B2. Nesse caso, né, então, o que a gente tem? Vamos lá. Bom, em uma coluna eu vou representar minhas grandezas. Não tá legal isso daqui. Grandeza A. Em outra coluna eu represento aí a grandeza B. Então, aqui eu tenho duas grandezas, A1 e A2. Como elas são diretamente proporcional às grandezas B1 e B2, bom, a grandeza A, né, ela é diretamente proporcional à grandeza B, né, A1, A2, B1, B2. Então, o que vai acontecer se a grandeza A aumenta? Bom, está aumentando, de A1 para 2 aumenta. O que acontece de B1 para B2? Se elas são diretamente proporcionais, né? Então, ela vai aumentar também. E a gente consegue, como as duas são diretamente proporcionais, eu consigo escrever como sendo uma igualdade entre duas razões, né? A1 sobre A2, isso daqui é a mesma coisa que o B1 sobre B2. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem uma razão, aqui a gente tem outra razão, e aqui nós temos uma proporção, né? Que é uma igualdade envolvendo duas razões. Então tá, vamos lá. Alguma dúvida até aí? Bom, não, vamos ver o caso depois de inversamente proporcional. Mas, por exemplo, se essas duas grandezas A1 e A2 são inversamente proporcionais às grandezas B1 e B2, o que acontece se a grandeza A está aumentando? A grandeza B, né, onde temos B1 e B2, ela vai diminuir. Então, se ela diminui, nesse caso a gente coloca a seta trocada, por sinal, tá? Oi? Nesse caso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Posso apagar aqui? Posso. Agora vamos ver uma ilustração de um exemplo aí numérico. Vamos lá. Oi. De virar, né? Onde? Ah, tem duas agora.
Isso daqui vira assim mesmo. Acho que tá. Isso aí. Então vamos lá, vamos ver um exemplo. Os médicos recomendam para uma pessoa adulta 800 miligramas de cálcio diariamente. Sabe-se que 200 ml de leite contém 296 miligramas de cálcio. Então, o problema que eu quero saber é o seguinte: quando esse adulto bebe 200 ml de leite, qual é o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele está ingerindo? E aí? A gente quer saber nesse problema qual que é o percentual, né, da dose diária que ele insere aí quando ele toma 296 miligramas de cálcio. Bom, então vamos resolver por, né, logicamente, regra de 3. Na primeira coluna, vamos denominar o cálcio, né, em miligrama. E o percentual na outra. Né, aqui temos a resolução. Então, pessoal, os médicos recomendam para um adulto 800 mg de cálcio por dia. Então, esse 800 mg de cálcio por dia, ele vai representar quantos por cento do percentual diário? Quanto? 100, né? Só que, sabe aí que em 200 ml de leite contém 296 mg de cálcio. Então, aqui, se ele tomou 200 ml, né, de leite, né, então ele ingeriu aí essa quantidade de cálcio. Então, qual vai ser o percentual nesse caso? A gente sabe? Não, né? Então, colocamos aí um valor X. Esse percentual está em porcentagem. Então, nesse caso, observe o seguinte. Se 800 miligramas de cálcio equivale a 100%, vocês concordam que 296 miligramas de cálcio deve equivaler aí uma quantidade inferior a 100%? Sim ou não? Então, se daqui para cá está diminuindo, daqui para cá também, né? Nesse caso, essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, né? E qual que é a maneira de resolver agora? Bom, a gente pode fazer como naquele caso lá, ó, 800 está para 96,
296, né? Assim como 100 está para a incógnita x, né? Que seria a mesma coisa a gente multiplicar em cruz, né? Porque isso daqui nada mais é do que 800x igual a 100 multiplicado por 296, certo? E quanto que é 100 multiplicado por 296? R$29.600, né? Então, né, agora nós temos 800x é igual a 29.600, 29.600. Então, o valor de x vai ser 29.600 dividido por 800, né? Isso daqui é igual... Bom, a gente consegue simplificar aí, né? Para não estar dividindo. Fazendo cálculos aí. Esse posso simplificar. Então, vai ficar 296 dividido por 8. Mas quanto que é 296 dividido por 8? (37) 8, 16, 24, eu acho que é 56, isso, 57, né? Então, respondendo à pergunta, né, quando um adulto ele bebe 200 ml de leite, o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele está ingerindo é 37%, né? Muito bem. Alguma dúvida? Agora vamos para o caso em que essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Caso 2. Bom, se A1 e A2 são inversamente proporcionais, as grandezas B1 e B2, né? Então, temos o seguinte: como são duas grandezas inversamente proporcionais, primeiramente a gente escreve que a grandeza A, né, como no caso anterior, e a coluna da grandeza B. Então aqui nós temos A1, A2, e com relação às grandezas B, B1 e B2. Bom, como são duas grandezas inversamente proporcionais, né, se uma aumenta, o que consequentemente acontece com as outras duas? Ela vai diminuir, né? Então, ou seja, a grandeza A ela é inversamente proporcional à grandeza B. E nesse caso a gente escreve essa igualdade da seguinte forma: vai ser vamos começar com falar sobre um exemplo aqui. Mas aqui ficaria da seguinte forma: como A é inversamente proporcional à grandeza B, então a gente vai escrever da seguinte maneira, ó: B1 está para B2, assim como A2 está para A1, tá? A gente inverte aí. Como essa grandeza é inversamente proporcional a essa, então invertemos esse valor, né? Porque vocês lembram lá no caso anterior era A1 dividido por A2. Agora nesse caso, como são inversamente, então é dessa maneira. Virar, né?
Vamos lá, exemplo. Se 3 operários eles realizam uma obra em 20 dias. Em quantos dias? Doze desses operários fazem a mesma obra. Então agora a gente está falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Primeiramente temos aqui os operários. E a coluna dos dias, que é preciso para realizar a obra. Então sabemos o seguinte, 3 operários, eles realizam uma obra em 20 dias. A gente quer saber em quantos dias 12 operários realizam essa mesma obra. Bom, isso daqui é natural, né? Se eu tenho uma quantidade pequena de operários, aqui em particular 3, e eles precisam de 20 dias para realizar uma determinada obra, construção, né? Então, se eu aumentar o número de operários, o que acontece com a quantidade de dias? Diminui, né? De maneira natural, isso daí vai diminuir, né? Então, aqui temos um exemplo de 2 grandezas inversamente proporcionais. E aqui o seguinte, bom, para resolver, vamos lá, solução. Então, 3 está para 12, assim como o x está para 20. Então, resolvendo, bom, podemos realizar aqui. Então, daqui nós temos 3 vezes 20. Isso daqui é igual a mesma coisa que 12 multiplicado por x. Só que o 12 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Só que quanto que é 3 vezes 20? Então, x é igual a 60 dividido por 12. Ou seja, x é igual a 12 dividido por 60. 5, né? Então, essa é a quantidade de dias que é necessário quando nós temos aí uma quantidade de 12 operários. Alguma dúvida? Não, né? Tá. Esse conteúdo aí é bem tranquilo. Então, vamos terminar com a regra de 3 composta agora. Vamos lá. Bom, essa regra, só uma breve definição. Essa regra ela é aplicada, né, também a resolução de problemas, né? Quando
temos aqui, são envolvidas pelo menos 3 grandezas. Bom, oi. Ali também. Então, pelo menos 3 grandezas, né? A regra de 3 simples, apenas 2, sempre 2, e aqui pode ter pelo menos 3. Diretamente não é a mesma coisa. Ou inversamente. Proporcionais. Então, vamos resolver um problema aí para ver como que funciona agora a regra de 3 composta. Eu vou escrever o problema ali, aquela parte final, e a gente resolve aqui nessa parte. Dá para eles verem ali? Dá, né? Eles Aquele ali tá gravando, mas ela só não tá ruim. Ela mandou a foto pra mim da Tá ruim? Ah, tá. Mas é a letra que tá pequena? Não, acho que não. É a resolução? Qualidade? Eu não sei se é assim. Tá, vou tentar aumentar a letra aí para ver se alguma coisa acontece. Então, exemplo. Bom, se 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. O problema é que eu quero saber quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros do mesmo muro. Em 8 dias. Isso aí. Então, primeiramente, a gente tem que identificar quais são as grandezas que estão em questão, né? Vamos lá. O problema fala o seguinte: se 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, então temos a grandeza operários, temos o comprimento do muro e temos a grandeza dias e horas por dia. Quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias? Então, primeira grandeza que a gente identificou é operários. Depois temos comprimento do muro. Depois o número de dias
E a última grandeza, a quantidade, né, o número de horas por dia. Por dia. Então, no primeiro momento, 4 operários constroem, né, um muro de 30 metros, né, em 10 dias, trabalhando aí 8 horas por dia. Aí o problema é saber o seguinte: quantas horas, né? Então a quantidade de horas a gente ainda não sabe. Por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias. Então, pessoal, que vocês vejam que o problema agora tem mais informação, né? Mais grandezas a ser consideradas. E como atacar agora um problema desse tipo? Vamos ter que comparar, tá, as duas grandezas aí 2 a 2, né? Com relação àquela grandeza, né? Vamos comparar 2 a 2 grandezas, né? Mas sempre a fixa vai ser a grandeza que a gente não tem, que o objetivo é descobrir. Então, observe o seguinte, ó, se 4 operários eles realizam uma tarefa, uma determinada tarefa, né, em particular aqui a construção de um muro, trabalhando 8 horas por dia, o que vocês esperam se a gente aumentar o número de operários com relação ao número de dias? E aí? Diminui ou aumenta? Vocês entenderam? Ó, eu tenho essa grandeza, eu vou compará-la com o número trabalhados em horas por dia. Então, se 4 operários eles realizam uma determinada tarefa, trabalhando aí 8 horas por dia, se eu acrescento mais 2 operários, essa quantidade aí de horas por dia diminui ou aumenta? Diminui, né? Então, aqui nós teremos a grandeza operário, ela será inversamente proporcional à grandeza números de dias, certo? E assim por diante. Vamos lá, comparar agora o comprimento do muro com o número de horas trabalhadas por dia, né? Se uma quantidade de operários realizam aí uma construção de um muro de 30 metros, né, trabalhando 8 horas por dia, então, se eu aumento o comprimento desse muro, o que acontece aqui com o número de horas trabalhadas por dia? Aumenta também, né? Então, o comprimento do muro, ele é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas, né? E agora, finalmente, o número de dias com relação ao número de horas por dia, né? Se uma certa quantidade de operários, eles levam 10 dias trabalhando 8 horas por dia para realizar uma tarefa, então, se a gente tem uma certa quantidade de operários, né, para fazer uma determinada tarefa, trabalhando aí 8 dias, né, eles deverão trabalhar mais horas do que anterior ou mais horas? Mais horas, né? Então, esse daqui está diminuindo e esse daqui está aumentando. Então, vai ser inversamente proporcional, né? Tudo bem? Então, utilizando essas setinhas aí, a gente sabe quais grandezas são diretamente proporcionais com relação ao número de horas aí por dia. Então, vamos resolver. Como a gente quer descobrir o número de horas por dia, temos o seguinte: 8 sobre x, isso daqui vai ser, vamos escrever como sendo uma igualdade. Então, agora vamos pegar a partir das setas, né? Número de horas por dia é inversamente ou diretamente proporcional ao operário, né? Vai ser inversamente. Então, como é inversamente, né? Aqui é para cima, tá? Então, como é inversamente, a gente vai trocar 6 vai vir em cima e o 4 embaixo. Aqui, como é diretamente proporcional, então não muda, né? Então a gente pode escrever 30 sobre 45. Só que aqui o número de dias ele é inversamente proporcional ao número de horas trabalhadas por dia, né? Então vai mudar. Escrever 8 sobre
10. Agora vamos resolver aqui, ó. Agora observe que a gente tem uma multiplicação envolvendo frações. E quando a gente tem uma multiplicação envolvendo frações, é só multiplicar os caras que estão no numerador e depois multiplicar os valores que estão no denominador. Só que observe que a gente consegue simplificar, né? Para não ficar fazendo muita conta. Então, ó. Vejam. Esse 30 dividido por 10 resulta em 3. Bom, o 6 eu consigo simplificar com 4, né? Eu consigo dividir por quanto aí, em cima e embaixo? Por 2, né? Então aqui vai virar um 3 e aqui vai virar um 2. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá, né? O 2 eu consigo simplificar com 8, né? Dá por 2 novamente. Então 8 dividido por 2 eu tenho 4 e o 2 dividido por 2 resulta em 1. Oi? 45 dá por 3, né? Vai dar 15, né? Então vai virar 1 e aqui vai virar um 15. Então, pessoal, no numerador, com quais valores a gente fica? Bom, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 4. Então, 3 vezes 4, 12. No denominador, 1 vezes 1, 1 vezes 15, 15. Então, vamos para... Agora a gente tem o seguinte, ó, 8 sobre x. Isso daqui é igual a 12 sobre 15, que daria para multiplicar lá em... simplificar, né? Mas enfim. Então aqui a gente consegue multiplicar em cruz, né? Ó, 8 vezes 15 e x vezes 12. Então ficamos com 12x igual a 8 vezes 15. Né? Só que o 12 está multiplicando. Então x vai ser 8 vezes 15 dividido por 12. Agora dá para simplificar, né? Simplificar. Dá por qualquer um. Então a gente consegue simplificar dividindo aqui por 3 e aqui por 3 vai dar 4 e aqui 5. Só que esse daqui a gente consegue, 8 dividido por 4 é 2. Então aqui fica 1 e aqui fica o 2. Então finalmente, temos aí 2 vezes 5, 10. E aqui 1. 10 dividido por 1, isso daqui é igual a 10. Então, pessoal, o resultado é 10, né? Portanto, x igual a 10. Esse 10 representa o número de horas por dia, que 6 operários, né? Quando tiver 6 operários, para construir um muro de 45 metros em 8 dias, eles vão precisar trabalhar 10 horas por dia. Pode explicar o processo aí, então, por favor? Explicar o quê? O processo da conta? A conta? Que eu achei meio rápido. Tá, vamos lá, vou voltar. É o seguinte, ó. Eu quero encontrar o valor de x, né? 8 dividido por x. Só que aqui é uma igualdade, né? Vamos utilizar todas essas informações aí para a gente encontrar o valor de x. Então, 8 está para x, assim como essas outras grandezas, né, estão aqui. Bom, observe que essa grandeza aqui, ó, o número de horas por dia, ela vai ser inversamente proporcional ao número de operários, né? Vejam, setas trocadas, grandezas inversamente proporcionais. Como é inversamente proporcional, então eu troco aqui, ó, a posição. O 6 estava embaixo, só que o 6 vai para cima, né? Analogamente, 4 estava no numerador, ele vai para o denominador. Temos mais outra grandeza, agora aqui, ó, o comprimento do muro. Só que setas para o mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu só apenas reescrevo aqui na multiplicação, né? 30 dividido por 45. E, finalmente, o número de dias pelo número de horas por dia, setas trocadas, né? Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou lá e troco, né? O 8 estava embaixo, ele vem para o numerador, e o 10 estava em cima, ele vai para o denominador, né? Foi isso que você não entendeu ou a partir disso? Isso aí o outro. Entendeu? Aí o que a gente fez aqui? Foi simplificando, né?
Bom, deu para simplificar o 30 com 10, deu para simplificar o 6 com o 4 e assim por diante, né? Então, a gente chegou a 12 sobre 15, só que isso daqui a gente conseguiria simplificar mais um pouco ainda. Só que escrevemos aqui, ó, 8 está para x, assim como 12 está para 15, né? Aí, a partir daqui, multiplicamos em cruz, né? Então, vai ficar 12x, isso daqui é igual a 8 vezes 15, né? Só que o 12 está multiplicando, né? Então, ele passa dividindo para isolar apenas o x, né? Se o 12 passa multiplicando, a gente fica apenas com o x isolado, que esse é o objetivo, encontrar o valor de x. E finalmente a gente tem 8 vezes 15 dividido por 12. Poderíamos fazer o seguinte, multiplicar o 8 por 15 e depois dividir por 12. Só que a gente sabe que esses números aqui, ó, o 8, o 15 e o 12, eles têm divisores em comum, né? Então, fomos aí e simplificamos aí pelos divisores em comum deles, resultando em 10, né? Ou 10 dividido por 1 igual a 10. Portanto, x é igual a 10. Bom, essa é uma maneira de resolver regra de 3 composta, só que tem um macete aqui, ó, que eu vou passar para vocês, que resolve qualquer problema. E é muito mais rápido do que esse método. Veremos agora. Então, vamos lá. Opa. Vamos ver o macete agora. Bom. A resolução de problemas. Que envolve, né, a regra de 3 composta. Então, nesse macete a gente tem que identificar duas coisas. Bom, primeiramente, quais são as grandezas que fazem parte do produto, do processo e do produto. Pessoal, observe o seguinte, quando vocês vão resolver problemas envolvendo regra de 3 composta, sempre está acontecendo o seguinte, ou está construindo alguma coisa, né, ou está fabricando alguma coisa, né, produzindo algo. Então, nesse macete a gente tem que identificar quais são as grandezas que fazem parte do processo e qual é a grandeza que vai resultar no produto. Por exemplo, olhando para esse problema, 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, né? Então, o que está sendo construído aqui? Qual que será o produto nesse caso? O produto final é o quê? O muro, né? Então, nesse caso, o produto é o muro. Do exemplo anterior, o produto, né? Ele é igual ao muro, né?
E quais são os processos? As etapas do processo. Nesse exemplo. Bom, tudo que não é o produto final. Ou seja, operário, né? Operário, número de dias, e número de horas por dia. Então, isso daí faz parte do processo. Aí, o objetivo é identificar o produto. Vocês identificando o produto, consequentemente, as outras grandezas são todas grandezas que faz parte do processo. Tá? Bom, acho que vocês já terminaram de copiar aqui. Vou ter que apagar aqui para não apagar o problema. Então, o macete vai ser o seguinte. Todo e qualquer problema envolvendo aí a regra de 3 compostas, vocês podem fazer dessa maneira. Só que, primeiramente, identifica o produto. Né? Identificando o produto, vocês têm quem são as grandezas que faz parte do processo. Então, vamos lá. Aqui, o processo, temos o número de operários, é uma grandeza, o número de dias, né, é outra grandeza, e a hora por dia é outra grandeza. Só que o produto, né, quem é o produto nesse caso? O muro, né, a construção do muro. Bom, as primeiras informações com relação ao processo a gente tem. Aliás, nós temos todas as informações, né? Bom, primeiramente, 4 operários constrói um muro de 30 metros, né? Construção do muro de 30 metros. Em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, né? E agora, embaixo, a gente vai pegar o restante das informações. Quantas horas por dia, é o que a gente não sabe, deverão trabalhar 6 operários para construir um muro de 45 metros, fazendo o serviço aí, ó, em 8 dias. Então a gente tem essas informações. Temos que colocar dessa maneira. Aí aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. A partir daqui, sobe lá em cima, né? E a gente tem isso daqui. Aí o macete é o seguinte, após feito isso, a gente vai andar, né? Vamos andar assim, ó. Estamos aqui, aí sobe e vem na construção do muro. Analogamente, de cima para baixo, estamos aqui, né? Vamos fazer esse trajeto, né? Passar por operários, dias, horas por dias, até a construção do muro. Então a gente vai fazer o que com essas grandezas? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar 4, multiplicar por 10, multiplicar por 8 e multiplicar por 45, né? Ou seja, estamos caminhando aqui, ó, 4, 10, 8, lá embaixo 45. Vamos usar um igual, né? Pegar esse daqui, ó, isso daqui vai ser igual. Aí, de baixo para cima, a mesma forma. 6 vezes 8 vezes x vezes 30. Bom, o que a gente tem aqui? Uma equação envolvendo apenas uma incógnita, né? Qual é a incógnita? X. Bom, se tem números desse lado e envolvendo a incógnita, isola a incógnita, né? Então, o que a gente fica aqui, ó? Quanto que é 4 vezes 10 vezes 8 vezes 45? Ó, 4 vezes 10, 40. 40 vezes 8, quanto que é? 320. Então, temos 320 vezes 45. Isso daqui é igual, ó, 6 vezes 8, 48. Vezes 30. Vezes x, né? Vamos isolar o x agora, né? Isola x. Então, x é igual. Bom, o que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o numerador, 320.
vezes 45, dividido por 48, multiplicado por 30. Agora a gente consegue simplificar, né? Vamos lá. Dá para simplificar 30 com 45, né? Os dois são múltiplos de 15, certo? Ou o 320 com o 30. Acho que é mais fácil. Então, ficamos aí com 32 dividido por 48 vezes 3. Só que o 48 e o 45, eles são múltiplos de 3, né? Então, dá para dividir por 3 aí, ó. Quanto que é 45 dividido por 3? 15, né? E 48 dividido por 3? 16, certo? Né? Então, reescrevendo, a gente tem o seguinte agora. Para não ficar muita informação. Ó, o 320 virou 32. O 45 virou 15. Né? Pela simplificação. O 48 virou 16. E o 30 virou 3. Né? Dá pra gente simplificar mais uma vez. Aí é só pontinho, né? Vamos lá. 32, vocês concordam que é 2 vezes 16? Né? Então, o 16 fica 1 e o 32 fica o 2 só. O 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5, né? Então, aqui fica 5 e o 3 vira 1. Então, finalmente a gente vai ficar com apenas, ó, no numerador é tudo 1. E agora, no denominador tudo 1 e no numerador 2 vezes 5 dividido por 1. Isso daqui é 10. E qual foi o resultado que a gente encontrou anteriormente? Utilizando as setinhas. Só que é mais... a outra resolução, ela é mais demorada, né? E aqui não. É só vocês ler o problema, identificar o que está acontecendo no problema e verificar quem é o produto e quem que é o processo. O produto sempre vai ficar aqui, né? Independente se eu sei ou não, certo? Os valores dele. Aí é só vocês fazerem o seguinte: pega o processo, coloca, pega o produto, aí pega os valores, né? Aí depois vamos só multiplicando aí esse por esse. Aí vamos para baixo. Aí igual, né? Que a gente escreveu igual. Aí pega esses valores. Oi. A parte 32 vezes 5, 16 vezes 3. Eu entendi a resolução. Tá. O pessoal tá vendo essa página, tá, né? Eles conseguem ver aqui? Ó, vamos lá. Tá, né? Ó. 32 multiplicado por 15 dividido por 16 vezes 3. Você concorda que o 32 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 16? Né? Então, eu posso escrever o 32 assim, ó, 32 2 vezes 16. Você concorda também que o 15 eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 5. Então, o 15 eu vou escrever como 3 vezes 5. O 16 eu tenho 16, não vou mexer. E o 3 eu também tenho 3. Né? Por que eu fiz isso? Para ficar com números iguais no numerador e no denominador. Né? Ou seja, como é uma divisão aqui, ó, e só envolve produto, então eu posso simplificar. 16 com 16, 3 com 3. Quando eu simplifico tudo, isso daqui vira 1, né? Ficou 1. E aqui, 1, e aqui 2 vezes 5. Então aqui eu tenho 2 vezes 5 dividido por 1. Só que 2 vezes 5 a gente sabe que é 10. E dividido por 1, isso daqui é 10. Era isso? Não, eu tinha entendido mais ou menos. É que eu não entendi porque é porque ele estava muito apertado, mas não dava para entender direito. Sim, mas aí, por exemplo, porque daqui para cá o que a gente fez?
eu falei o seguinte, vocês concordam que 32 é 2 vezes 16? Então, se é 2 vezes 16, eu consigo simplificar o 16 com o 16 daqui de cima, que é igual lá. Aí fica apenas o 2, né? O 15, ele é múltiplo de 3. 3 vezes 5 é 15. Então, eu consigo simplificar o 3 do denominador com o 3 do numerador e ficamos apenas com 5. Aqui no denominador é tudo 1. E no numerador eu tenho 2 e eu tenho 5. Então, 2 vezes 5 dividido por 1. Só que 2 vezes 5, 10. E 10 dividido por 1, 10. Né? Tudo bem? Então, pessoal, a teoria da regra de 3 é essa. Acho que a gente... Vamos lá, resolver o primeiro exercício aí da lista de aprendizagem. Deixa eu pegar aqui. Matemática. Página 46. Isso. Aqui eu preciso... Então, a partir de agora, vocês podem resolver aí pelo método mais rápido, hein? Que é esse método aí. Porque senão ficar comparando grandezas 2 a 2, 2 a 2, para ver o que é inversamente, o que é diretamente, vocês perdem muito tempo. E como tem o macete, então, usa o macete. Vamos lá. Vou ter que apagar. Então, o primeiro exercício, né? O ERG de 2015 fala o seguinte: na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 256 gramas, né? Zero. Por quê? Vamos lá, primeiro exercício. Temos 0,256 quilograma. Isso. Isso daqui nada mais é do que 256 gramas, né? De peito de peru. Aí ele quer saber o seguinte: o valor em reais de 1 quilo desse produto é igual a... Bom, se 256... Aqui eu tenho... Fazer detalhadamente aí. Vamos lá. Solução. Quais são as grandezas aí que a gente está utilizando? Bom, o valor em real e vamos utilizar aqui a grama, né? Gramas. Então, primeiramente, nós temos o seguinte: ele pagou R$ 12,80. Em quantos gramas de peito de peru? 256. Ele quer saber agora o valor de 1 quilograma. Só que 1 quilo é quantos gramas? 1000, né? 1000 gramas. E esse valor é o que eu não sei. Pergunta: essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente, né? Vocês concordam que o valor 12,80 eu pago em 200... Que é cada vez para aumentar. Isso, é. Então, esse daqui é diretamente proporcional, né? Pode ser. Flechinha para o mesmo sentido. Então, a partir disso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Multiplicar em cruz, né? Podemos lá, 256 multiplicado por x, isso daqui vai ser 12,80 multiplicado por 1000. Só que aqui a gente
Quanto que é 12,80 vezes 1.000? Bom, se eu ando uma casa, multiplico por 10. Ando duas casas por 100. Ando outra casa, então 256x, isso daqui é a mesma coisa que 12.000, 1.800. Sim ou não? Concordam? Né? Para não ficar multiplicando lá, aquele jeitinho lá. 1.000 vezes 12,80. Né? Então a gente faz assim. Como é por 1.000, se a vírgula está andando para cá, eu estou multiplicando por 10. Né? Então andou uma vez, 10. Andou outra vez, 10. Só que ela anda mais uma, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Então 12,80 é 128, 1.280, 12.800. E agora, a pergunta de 1 milhão. 12.800 dividido por 256, quanto dá? O valor que vocês encontrar vai ser o valor do quilo do peito de peru. E aí, quanto que é? Façam aí. $50, né? Então, resposta correta, letra D. Aqui, ó, 12.800. Vamos lá. Vou fazer aqui rapidamente, ó. Dividido por 256. Vamos ter que usar 1.280, né? Multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 5, 25 mais 3, 28, sobe 2. 5 vezes 5, 2, 10, mais 2, 12. Então, 1.280 menos 1.280 é zero. Só que ainda temos esse zero, que abaixamos, colocamos aqui. Então, R$50 o quilo do peito de peru. Vou fazer mais uma? Dá tempo? Não? Tá bom. Próxima aula a gente termina aí esse conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Esse conteúdo aqui é tranquilo, né?